Falta tudo elogiando o Hércules aqui, viu? O Hércules é legal, gostei dele. É um gentleman. Eu gosto do Antônio também, não tem nenhum problema com você, viu? Eu sou fã do Antônio. Ó, galera, mas o Antônio é brabo. Galera, isso aqui é no campo das ideias, tá? É claro. No campo das ideias. A discussão fica acalorada. Fica acalorada, isso é normal. Claro, o Antônio ele tem as mães do debate, deixar o outro lado nervoso, entendeu? Isso é tudo. Mas é massa, legal. É tudo tática dele. Eu entendo o Antônio do começo ao fim. Mas eu vou te falar. Isso é PNL. Eu vou falar uma coisa. Mas o Marcos também tá catimbando aqui. Catimba tá geral. 15 minutos. Catimba geral. Vamos soltar o tempo? 15 minutos, posso soltar aí. Tá correndo o tempo. Olha, tudo que o Antônio falou sobre a origem da vida, na realidade ele está tentando mostrar a vida é uma nave espacial de extrema tecnologia e sofisticação. E ele está tentando explicar nessa nave espacial a origem do ferro, do plástico. Só isso, gente. A origem da vida é uma ciência de 5ª categoria. Por quê? Porque ela fica tentando explicar a origem do plástico, do ferro dessa nave espacial. A origem da vida tem que ser explicada na sua complexidade, porque a vida está num meio extremamente hostil. A vida, gente, é como lançar um homem para o espaço, lançar para a Lua. O que que No próximo. O que que o Antônio está dizendo? Olha só, gente. A gente lançou o homem para a Lua num tambor. A protocélula é o tambor de Darwin. A protocélula é o tambor de Darwin. A protocélula não tem condições de sustentar um homem num sistema, a vida, num sistema totalmente hostil que é o meio ambiente. A vida é coisa de profissional. Para você lançar um homem no espaço, eu coloquei essa caricatura no meu livro, você tem que ter toda a sofisticação, toda a proteção. Próximo. Veja bem. Próximo? Já foi? Olha, no meu livro, Fomos Planejados, eu falo, o que a vida precisa, gente? A vida precisa se reproduzir, ela precisa armazenar e processar energia, ela precisa armazenar e processar informação. Para fazer essas 3 tarefas, ela precisa de uma membrana protetora, uma membrana capaz de capturar energia externa, mecanismo para encapsular moléculas, vários canais e filtros proteicos. Não adianta aquela membraninha que o Antônio mostrou aqui, simulando num simulador, porque simulação é como papel, aceita qualquer porcaria que você coloque lá. Agora, as membranas reais não só formam duplas camadas, mas elas têm um grande problema de permeação. Ela tem que saber o que entrar, o que sair. Nós temos que ter várias e várias proteínas ancoradas nessa membrana. A gente precisa de maquinaria para síntese de macromoléculas, maquinarias de replicação, códigos, mecanismos. A vida é coisa de profissional. É como mandar um astronauta para o espaço. Não dá para mandar no tambor de Darwin, nessas protocélulas que o Antônio vem trazer aqui. É como nós mandamos o primeiro astronauta para o espaço numa nave extremamente de alta tecnologia. O pior, quando você vai na vida, qual é o mecanismo, o organismo mais simples existente? Eu tenho no meu livro, todos nós sabemos, é a Paligibacter ubique, uma bactéria que tem 1.389 genes, dá 1.308.759 pares de bases. A ciência do aqui e agora, que a gente vai no laboratório e consegue realmente medir, refuta essas coisas de protocélulas, dessas lisossomas que são formadas em simulações de computadores. Vida é coisa de profissional. Próximo agora. Esse aí eu já estava falando, né? Próximo. Gente, a protocélula teria que resistir a variações de acidez, teria que ser protegida de invasores, bactérias, de substâncias tóxicas. O oxigênio oxidaria essa protocélula. Lixo externo, se entrasse nessa célula, seria destruída essa célula. Variações de temperatura, essa membrana também precisa resistir a variações de temperatura. Próximo. Muita fé no impossível para crer que essa protocélula, esse tambor de Darwin, resistiu a tudo isso. Próximo. O que nós precisamos na vida? A vida é coisa de profissional. Tudo isso que eu falei para vocês é uma estrutura extremamente sofisticada. A vida do aqui e agora não tem nenhuma correlação com esses sonhos delirantes que o Antônio mostrou aqui.
Próximo. Olha, muita fé no impossível para crer nessa protocélula. Próximo. O que a vida precisa? Para sintetizar proteínas, nós precisamos de ribossomos. Eu vou fazer algumas perguntas para eles sobre os ribossomos. Máquinas extremamente complexas que vão tricotar essas proteínas. Os aminoácidos não reagem entre si, o ΔG é positivo. As reações interferentes com os grupos laterais simplesmente não ocorreriam nesse mar primordial, nessa sopa ácida escaldante e venenosa. Sem ribossomo não tem vida. Próximo. Sem a ATP sintase não tem energia, uma máquina absurdamente, estruturalmente fantástica, que pega ADP com fosfato, prende dentro de um reator, abraça e forma a energia da vida. Próximo. Nós precisamos de robôs nanomoleculares para fazer o transporte de carga dentro dessas células. Sem transporte não tem vida. Aquela protocélula jamais sobreviveria a um sonho delirante de uma noite de verão. Um pensamento esperançoso, mera esperança que a vida refuta. Próximo. Você precisa de proteínas que sejam autoenovelantes. Essas proteínas precisam enovelar corretamente. Próximo. Para garantir que essas proteínas se enovelem, você precisa dos 20 aminoácidos. Agora, não basta, próximo, não basta esses aminoácidos terem um excesso de enantiômero, de L e D, como o Antônio mostrou aqui nos meteoros. Você tem que ter um meio 100% quiral, a gente já sabe disso. Se você tiver 1%, um único aminoácido com a quiralidade certa, a proteína simplesmente não se enovela. A quiralidade errada é um veneno para a vida. Mero pensamento esperançoso de que uma quantidade um pouco maior de um enantiômero que vem do meteoro teria condições de formar proteínas com coerência tridimensional. Impossível. Próximo. Eu tenho 6 minutos só. Não, você gastou 6, na verdade. Não. Você ainda tem 9. Você tem. Maravilha. Pode ficar tranquilo aí. Nós temos uma quantidade mínima de proteínas que sustentam a vida. Muitas dessas proteínas, mesmo com todos aqueles aminoácidos autoenovelantes, não se enovelam. Então o que nós precisamos? De chaperonas. Proteínas que pegam essas proteínas que não se enovelaram corretamente e enovelam. A vida não funciona sem chaperona. O pior, as próprias chaperonas são enoveladas por chaperonas. Um dos maiores dilemas ovo-galinha da vida. Que a evolução demente, já que o design é demente, a evolução demente jamais explicaria. É uma demência. Demência é você imaginar que processos naturais não guiados formaram uma maravilha dessa. Gente, eu não tenho fé suficiente para ser demente assim. É a fé dos ateus. A gente tá falando dessa fé que é absurda. Próximo. Não citei ninguém, só falei da fé de todo mundo, tá? Olha as chaperonas, gente. Olha esses complexos maravilhosos que tem que existir, senão a proteína não se enovela. Se a proteína não se enovela, o que acontece? Elas formam coágulo que mata a vida. Vida é coisa de profissional. Não dá para mandar um astronauta de tambor para Lua e dizer que aquilo lá é uma protocélula que com o tempo, lenta, gradual e sucessivamente foi melhorando e o astronauta foi sobrevivendo. Coisa de profissional. Próxima. Gente, nós precisamos de informação. Precisamos de uma molécula de DNA que tenha ribose, que tenha fosfato e tenha as 4 bases nitrogenadas certas. Não pode ser a uracila do DNA, tem que ser a timina. Não pode ser a ribose, tem que ser a desoxirribose para o DNA. A vida é coisa de profissional. Próximo. Gente, aí quando nós vamos olhar na estrutura desse DNA maravilhoso, o que a gente percebe? A ribose não tem método de síntese em nenhuma sopa primordial para ribose pura. Ela sempre se forma com um monte de impureza. A ribose é instável. Ela tem um monte de isômeros e ela é entre esses isômeros é o menos estável.
delírio de uma noite de verão, você imaginar que aquele meio não guiado teria formado as moléculas perfeitas, puras, para que um RNA crescesse. Próximo. Gente, só a membrana naquele lisossomo, daquela bravata que nós ouvimos aqui, bolinha se formando. Gente, nós precisamos de uma centena de proteínas ancoradas nessa dupla camada, senão a dupla camada não serve para nada, ela vira uma barreira intransponível. Você tem que jogar fora os detritos e trazer para dentro os nutrientes. Vida é coisa de profissional, não dá para usar o tambor de Darwin, essa protocélula, para explicar a vida. Próximo. Gente, assista este filme, esse vídeo tá na internet. Por que a evolução é impossível? Tá vendo lá? A evolução química. Aquele cocôzinho entrando? Gente, é o lixo que mataria a célula. Próximo. Gente, a vida é baseada em água. A água tem que passar por essa membrana. Agora, obviamente, quem não sabe química não sabe os problemas que isso envolve. Mas eu sei. Quando passa água, passa ácido. E o ácido destruiria a vida. Então você precisa de um filtro extremamente sofisticado, que são as aquaporinas, para cortar o fio de próton e entrar água pura. A vida precisa de água pura, 100% pura. E precisa desse filtro. Vida é coisa de profissional. Próximo. Maravilha. Só lembrando, né, professor, esse filtro eu acho que é o filtro mais sofisticado que existe. Eu vou falar, o cara que descobriu o filtro ganhou um prêmio Nobel. Como ele funcionava? Para vocês terem ideia da complexidade. O Antônio falou que alguns fosfolipídios se formaram. Próximo. Gente, você precisa de uma coleção de fosfolipídios. Vocês estão vendo na camada aqui embaixo? Tem fosfolipídio que atua na parede externa da célula. Você tem diferentes tipos de fosfolipídios que atuam na parede interna. Quando muda a temperatura da célula, você precisa ter um sensor, senão essa parede se desfaz, que percebe a mudança da temperatura e troca a composição dos fosfolipídios. Vários desses fosfolipídios. Vida é coisa de profissional. Próximo. Lembrando que as duas camadas elas não podem ser iguais, elas têm que ser diferentes. Tem que ter proteínas diferentes na camada externa e na camada interna. Bravata, você pode mostrar um monte de artigo. Mas ciência foi feita quando pegamos a vida e fomos nocauteando os genes. O que nós descobrimos? A Paligebacter, o BIC, tem 1350. Foram reduzindo, com toda a parcimônia possível, com toda a vontade daquele desejo esperançoso de uma noite de verão para estabilizar qualquer sistema que fosse mais simples. O que nós descobrimos? Design e síntese de um genoma bacterial mínimo. No mínimo dos mínimos, você precisa de 250 genes. Isso é uma monstruosidade molecular. Então, tudo que está sendo discutido aqui, abaixo de 250 genes, qualquer discussão que se for feita aqui, abaixo de 250 genes, não é ciência, é pseudociência. É absurdamente um desejo esperançoso, porque a própria ciência já mostrou que você precisa de no mínimo dos mínimos 250. E isso dando uma colher de chá espetacular para Darwin. Porque a vida do presente, os dados do aqui e agora mostram que você precisa de pelo menos 1354 genes. Então, gente, protocélula, o tambor de Darwin. Só um segundo, professor. Lembrando que até hoje nenhum experimento pré-biótico formou nenhum gene sequer. Nem próximo. Gente, olha lá, 250 genes. Tem aí os artigos científicos aí no meu livro e tudo mais. Isso já foi uma colher de chá absurda. Professor, isso aqui é um mecanismo hospedeiro que trabalhou junto com outro mecanismo hospedeiro. Olha só. Mas no mínimo dos mínimos 250. Próximo. Gente, protocélulas, mero desejo esperançoso, fé no impossível de quem não sabe química, sonho delirante de uma noite de verão. Muito obrigado. 1 minuto. 1 minuto? Próximo, então. Tem um minuto ainda. Tempo. Tem 1 minuto. Mas vê o próximo aí, gente. Nós vamos fazer uma live sensacional. Esse menino é fantástico.
Eduardo Lutzer, é o meu novo aluno de doutorado. Acabei de convidar o Hércules aqui para ser meu pós-doc. Topa, Hércules. Oportunidades ao vivo. Nós vamos falar sobre a protocélula do Antônio. Como que isso aí é um tambor? Tambor de Darwin. Não há como você imaginar. Tudo que tem proto não é ciência, gente. Protocélula não é ciência. A ciência do aqui agora já mostrou que a gente precisa, no mínimo dos mínimos, 250 genes. Da onde veio isso daí? Desse espera. Olha aqui, a vida se formando. Antônio mostrou a vida se formando nesse computador aqui, gente. Isso, o computador aceita tudo, simulação aceita tudo, mas os artigos têm mostrado que a vida é coisa de profissional, você precisa de um mínimo de 250, dando uma colher de chá imensa, você precisa de 1.350 para encher professor. o Bicker. Muito obrigado, gente. Valeu.